1 Coríntios capítulo 4, versículo 14 até 17. Tá? Vou ler para os irmãos, e essa é a continuação das pregações dos sermões das quartas-feiras em cima do livro de Coríntios. A gente vai ver todo o livro de Coríntios. Tá? Então estamos indo paulatinamente, aos poucos, versículo a versículo, expondo toda a carta. Diz assim: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque, ainda que tivesses milhares de preceptores em Cristo, ou seja, milhares de professores, e eu vou explicar um pouco melhor depois, não tereis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoestai-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Vou repetir: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar, pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados, porque, ainda que tivesse milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoestai-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa, vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensina em cada igreja. Vamos orar, para a gente poder começar a expor os desafios dos que discipulam, ou os desafios dos que educam para a vida cristã. É sobre isso que nós vamos falar essa noite. Senhor Deus, estamos todos aqui em paz. Chegamos em paz, queremos que o Senhor nos acompanhe na nossa volta para casa, que a gente volte em paz. Esteja cuidando daqueles que não puderam vir hoje, dos que estão doentes, dos que estão com qualquer problema que impediram eles de vir. Ainda não passamos por essa pandemia. Dá sabedoria aos nossos governantes na administração dessa situação. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, livra-nos do mal, Senhor. Abre a nossa mente, o nosso coração, abre o nosso espírito para ouvir a Tua Palavra e entender a Tua Palavra. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. O referencial, meus irmãos, de Paulo, o referencial pedagógico, que a gente vai entender porque eu estou falando em pedagogia aqui, irmão Juvenal. O referencial pedagógico de Paulo é a figura de Jesus. Jesus é o símbolo, Jesus é a viga mestra, Jesus é o marco, Jesus é a referência, é o referencial daqueles que querem viver a vida cristã. Ele é o referencial, ele é o espelho. Paulo diz assim que nós temos que imitar ele. Eu chego ao ponto de dizer, nós temos que nos olhar no espelho e ver Cristo. O modelo de perfeição é ele. O modelo de perfeição é Cristo. Ele é que tem que ser imitado. Não é? Paulo sempre busca envolver os homens em torno de uma verdade universal. Era isso que Paulo buscava. A verdade universal é Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. Essa é uma verdade universal para Paulo. Essa verdade tem que ser preparada, propalada e apregoada em todos os lugares. Então, o modelo que Paulo entende, por isso que ele diz que escrevam vocês essas coisas, não para envergonhar vocês, mas para vos demonstrar como a filhos. Ou seja, ele quer ensinar com calma, com paciência, aqueles que não sabem ainda como discernir os perigos da vida. Uma criança que a gente cria, ela é inocente. Muitas vezes ela pode ver um animal e pensar que pode brincar com ele, e aquele animal é perigoso. E nós aqui temos experiência, temos que ensiná-los. Era o que Paulo estava querendo dizer. Gente, eu estou ensinando a vocês como crianças. Só que crianças no sentido espiritual. Muitos aqui já eram marmanjos, senhoras, avós, pais, mães, com vários filhos. Tínhamos crianças também, mas ele estava preocupado em ensinar como que ensina uma criança a andar. Então, o seu modelo de reeducar esse povo de Corinto era pelo exemplo. Era sem
centralidade do exemplo, a centralidade de imitar a Cristo. E Paulo dizia: olha, me imitem. Eu olho para o espelho e vejo Cristo em mim. Ou seja, era pelo exemplo que Paulo queria ensinar. Então Paulo estava muitas vezes ensinando e transitando em que ambiente? Tanto no ambiente humano, ensinando coisas que as pessoas deviam fazer. Olha, cortem os cabelos para evitar doenças. Cuidado com o que vocês se alimentam. Muitas vezes vocês estão se alimentando demais, estão fazendo uma festa que não está agradando a Deus, porque vocês comem demais e muitos estão do lado de vocês passando fome. Por outro lado, ele diz: olha, nós temos que seguir a Cristo, pegar a nossa cruz, cada um seguido, e cada um adiante olhar para a cruz e seguir a Cristo. Então Paulo está ali ensinando e entendendo o seguinte, que o homem, para Paulo, ele tinha que seguir pelo menos um caminho, o caminho da santificação. Esse era o caminho dos ensinamentos de Paulo. Paulo se baseava, irmã Clarice, na ideia de que devíamos ser semelhantes a Cristo. A irmã está com a camiseta dizendo que Jesus transforma. E Jesus transforma para melhor, não para pior. Então Paulo diz: olha, se nós temos que ser transformados, temos que ser transformados pela renovação da nossa mente, para que a gente possa entender a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa concepção de transformação que Paulo tinha foi resultado, meus irmãos, de três coisas que envolveram a vida de Paulo: as ideias de Cristo através do Evangelho, a cultura hebraica onde ele foi criado e a cultura clássica onde ele foi educado. Eram essas três coisas que, se juntando, forjaram e formaram o Paulo que a gente conhece. Mas ele tinha a seguinte lente para olhar para o mundo: eu olho com a lente de Cristo, eu olho com o olhar de Cristo, com os olhos de Cristo, olho para o mundo e vejo o que Cristo falou. Que esse mundo já é maligno, então eu não posso esperar nada de bom do mundo. Se o mundo já é maligno, eu tenho que trabalhar onde? No coração do homem. Mas a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. O próprio Paulo sabia disso. Mas quando Deus entrar no coração do homem, o coração do homem começa a ficar transparente, ou seja, ele tem que transparecer o próprio Deus. Lembra o que eu dizia para os irmãos aqui? A santificação, a conversão é quando você sai do mundo, e a santificação é quando o mundo sai de você. Ou seja, há uma transformação da sua mente com os ensinamentos de Cristo, e você começa a viver de forma semelhante a Cristo. Então Paulo está dizendo aqui: porque ainda que vocês tivessem milhares de preceptores, e aí ele tem esse cuidado, porque ele quer demonstrar, ele diz antes aqui, para vos admoestar como filhos meus amados. Paulo está falando como que um pai fala com um filho. Um filho inocente, inexperiente, muitas vezes erra e falha, e ele vai tentar ensinar, tentar mostrar o melhor caminho. Baseado em quê? Na experiência que ele passou, na sabedoria de vida que ele aprendeu e com os erros que ele cometeu. Aí Paulo diz que tem uma advertência para eles: eu quero admoestar vocês. Mas por que Paulo quer admoestar os coríntios? E por que isso é importante para a gente também? Paulo começa dizendo o seguinte: eu estou aconselhando vocês a como proceder, e estou aconselhando vocês e admoestando vocês, ensinando vocês, para que vocês possam corrigir aos poucos o comportamento que vocês têm. Todos vocês estavam no mundo vivendo o que? A prática e o ensino que o mundo apresentava. Agora vocês entregaram a vida a Cristo. Então agora você vai começar a viver a vida cristã baseado em quem? Nos ensinamentos que Cristo vai ensinar, nos que Ele deixou. Então, ao utilizar essa palavra preceptor, eu vou parar um pouco nela, quero que os irmãos prestem bastante atenção e mantenham a Bíblia aberta. Preceptor, meus irmãos, é uma palavra que no grego chama paidagogo. Quando você escuta essa palavra paidagogo, lembra o quê?
Lembra a palavra que a gente usa aqui? Pedagogo. Pedagogia. Os irmãos já ouviram essa palavra? Pedagogo, pedagogia? Todos nós já ouvimos. Porque o que é que significa pedagogo no grego? Pai significa criança, pedagogo é ensinar, ou seja, é ensinar uma criança. O preceptor era como um professor, um pedagogo, mas ele é muito mais além. O que é que faz esse preceptor, esse pedagogo? Na época entre os gregos e os romanos, havia uma figura que era escolhida entre os escravos. E aí os irmãos têm que entender uma coisa: muitos povos foram escravizados ao redor da história. E as pessoas que eram escravizadas, muitas vezes, meus irmãos, ali estavam no meio intelectuais, professores, os engenheiros, matemáticos. Não só eram escravizadas as pessoas de baixo conhecimento. Às vezes a gente tem essa percepção errada. Tinham professores, intelectuais, eruditos, estavam ali sendo escravizados. E essas pessoas se destacavam pelo seu conhecimento. Então, o grego e o romano, como um povo que escravizou, que dominou outro povo, ele fazia o quê? Quando ele observava isso, ele tirava aquele do meio daqueles outros que usavam a força física para o trabalho e dizia: olha, você vai ser a pessoa responsável para acompanhar essas crianças aqui. Porque muitos pais estavam aonde? Na guerra. Muitos pais que eram da elite, vamos dizer, da elite política do império, eles estavam envolvidos com as coisas políticas, eles não tinham tempo para educar os filhos. Então, esse escravo, ele era encarregado de ensinar a moral, ensinar os conhecimentos da vida para essas crianças. Paulo está tomando emprestado o exemplo dessa pessoa para dizer: olha, eu sou escravo de Cristo e Cristo me tirou para ser um pedagogo para vocês, para ser um professor de vocês. Ou seja, eu estou separado por Cristo para treinar vocês, para fazer o que seja necessário para promover o desenvolvimento da sua vida cristã. Essas pessoas, meus irmãos, eram escravos confiáveis. E Paulo diz: olha, eu também sou um escravo confiado e confiável de Cristo. Por isso que eu admoesto vocês, como a filhos. As crianças, meus irmãos, não tinham permissão nem de sair de casa sem antes ser acompanhada por esses preceptores. E Paulo está dizendo: olha, me deem a mão e vamos caminhar juntos. Eu vou ensinar a vocês o caminho da vida cristã, não é? Esse caminho da vida cristã. O que é que acontece? Quando a gente vê chegar, Paulo explicando essa situação, o que é que Paulo está querendo dizer para a gente? Diz: olha, muito entre vocês vão agir, vão atuar como pedagogos, como preceptores. Os pastores fazem isso, devem fazer isso. As pessoas que chegam novo convertido, o que é que a gente faz? A gente acompanha, vai orientando. Muitas vezes pessoas que, mesmo que tenham uma idade avançada, mas elas precisam aprender a vida cristã, porque elas não sabiam nada da vida cristã. Então chegam na vida cristã e são como crianças no conhecimento de Cristo. Então muitos desses irmãos eram crianças na caminhada cristã. Vamos ver o que é que Paulo diz aqui em Coríntios 3. Um pouquinho antes, ele diz assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Ou seja, eu não posso falar para vocês de coisas espirituais, porque vocês ainda acabaram de chegar do mundo agora. A prática de vocês é a prática que o mundo ensinou para vocês. Eu tenho que fazer o que com vocês? Eu vou ter que dar leite espiritual para vocês beberem. Eu não vou poder. Uma criança recém-nascida, meus irmãos, o que é que a gente faz? Dá leite materno, né? Se a gente fizer uma sopinha de feijão e der para uma criança recém-nascida, a gente pode até matar a criança.
ela vai ter problema. Você imagina uma criança recém-nascida, você fazer uma buchada, passar no liquidificador e dar para ela comer? Você pode matar uma criança. Você fazer essas caldeiradas que o pessoal faz, né? Coloca vários minutos, aí você faz para facilitar que a criança possa comer, bata no liquidificador, põe e dê para a criança, você vai matar a criança. Ela não suporta comer isso. A mesma coisa pode estar dizendo, olha, vocês ainda não podem comer um alimento sólido, porque vocês não podem suportar. Nem ainda agora podeis, porque vocês ainda são carnais, ou seja, vocês ainda têm muito daquilo no mundo e aos poucos é que a gente vai poder retirar. Ou seja, vocês têm que me dar a mão e a gente tem que caminhar junto. Para onde vocês forem, da mesma forma como vocês têm escravos que ensinam os filhos de vocês sobre a vida, eu vou ensinar vocês sobre Cristo. Então Paulo entende que o discipulado era a forma correta de levar o cristão novo convertido ao quê? A maturidade cristã. A maturidade cristã faz com que nada possa vir abalar a fé daquele que já é um cristão maduro. Cristãos maduros não são egocêntricos, meus irmãos. Eles não pensam só em si. É uma característica. O cristão maduro, eles entendem a necessidade do outro. O cristão maduro não é, além de egocêntrico, ele não é egoísta, ele não vive para si mesmo, mas ele busca satisfazer também os desejos do outro, as necessidades do outro. Quando o indivíduo ainda é carnal, ele só pensa em si mesmo. Ele não consegue ter a visão coletiva, a visão de estarmos juntos, de precisarmos estarmos juntos, de cooperarmos juntos, uns ajudando aos outros. Não, ele não tem essa visão. A preocupação do cristão, quando ele é um cristão maduro, quando ele chega a uma certa estatura, que é aquilo que Paulo diz, olha, quando você chegar a uma certa estatura, ao nível de Cristo, você vai ser um cristão que vai entender e buscar suprir necessidades e os interesses dos outros. Você vai ter um relacionamento de amor com o outro, sabendo a necessidade do outro. Você não vai se magoar muitas vezes por uma palavra que o outro diz. Você vai saber perdoar, porque você vai entender que ele faz aquilo porque ele ainda tem maturidade na vida cristã. Ele é imaturo, ele é uma criança ainda no Evangelho. E meus irmãos, infelizmente ainda tem irmãos que estão 20 anos no Evangelho, 30 anos no Evangelho, mas não saem do berçário. Tem muitos irmãos que estão assim, infelizmente. Se uma criança com 1 ano, 2 anos já sai do berço, já começa a andar, tem cristãos que com 30 anos não conseguem andar sozinhos. 20 anos de vida cristã, 10 anos de vida cristã que seja, não conseguem andar sozinhos. Então o que Paulo diz, olha, eu estou preocupado que vocês como cristãos têm que entender a necessidade do outro. Vocês têm que ter um relacionamento evidenciado na alegria. Eu não posso ajudar o outro pela obrigação e nem ficar naquele sentimento de eu ajudei, eu sou uma pessoa boa, porque eu ajudei. Né? Eu me preocupo com o outro porque eu ajudo. Não, isso tem que ser natural. Isso não é algo que chame a sua própria atenção. Então Paulo diz, olha, eu consegui levar vocês a Cristo, não foi pelo poder da minha retórica, pelo conhecimento filosófico que eu tinha, nem pela minha erudição. Eu ganhei vocês para Cristo, e a maioria dos irmãos que estão aí em Corinto, por um ponto, pelo poder que estava no Evangelho. Foi pelo poder que estava no Evangelho. Paulo diz, olha, esse poder transformador do Evangelho levou Paulo a entender que a maturidade cristã estava fazendo com que ele escrevesse essa carta. E nesse trecho ele fala sobre isso. Porque ele podia dizer, gente, eu ensinei tanto a vocês, e vocês continuam fazendo isso. Vocês será que não entendem?
Será que vocês têm algum problema intelectual que vocês não compreendem? Eu fui tão claro no que eu falei para vocês? Não, Paulo não diz isso. Paulo diz, olha, eu estou orientando vocês e vou continuar orientando, ao ponto que ele diz, eu vou mandar Timóteo para poder estar junto de vocês, porque Paulo dizia o seguinte, olha, vocês têm que seguir o meu exemplo. Por isso que ele diz no versículo 16, admoeste-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por que Paulo está chamando a atenção, irmão André e irmão Juvenal? Para que imitem ele. Pensem bem, eles não tinham Bíblia. Eles não tinham a Bíblia que nós temos. Nós temos uma Bíblia hoje. Nós temos como ler. Se a gente tem dúvida, a gente vai e pergunta. Eles não. Eles aprendiam o Evangelho vendo o ensinamento do outro, a forma do outro se comportar, de se portar, de como ele falava, de como ele agia. Então Paulo tinha o seguinte, vocês têm que me imitar. E Paulo fazia isso de forma branda, advertindo eles, porque entendia que eles eram muito imaturos. Agora, quando a gente vê alguém dizendo lá, quem Paulo pensa que é? Sabe por que ele pode ter dito isso? Por quê? Primeiro, por que eu vou imitar Paulo? Paulo mesmo diz antes aqui que ele era fraco, ele era tolo, ele era desonrado, muitas vezes passou fome, passou sede, andava mal vestido porque não tinha roupa para vestir, não tinha casa, muitas vezes era espancado, trabalhava duro com as próprias mãos, coisa que só os escravos faziam para conseguir seu sustento. Paulo diz, olha, vocês precisam me imitar assim, porque vê o que é que Paulo diz nos versículos anteriores aqui. A mim parece que Deus nos pôs os apóstolos no lugar, foi aquilo que a gente pregou semana passada, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos quanto a homens. Nós somos loucos por causa do Cristo e vós sábios. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são nobres, nós somos desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome, sede, nudez, somos esbofeteados, não temos morada certa, nos afadigamos, trabalhamos como os escravos com as nossas próprias mãos. Somos injuriados, somos perseguidos, somos caluniados, mas mesmo assim a gente tenta bem dizer aquele que nos injuria, suportamos aqueles que nos perseguem e procuramos conciliarmos com aqueles que nos caluniam, não buscamos vingança. Às vezes eu penso que nós somos considerados lixo do mundo e escória de todos, mas Paulo diz, olha, vocês têm que me imitar, não por causa dessas dificuldades, mas apesar delas, muitas vezes por causa delas, a glória e o poder de Jesus Cristo está se manifestando e está brilhando através de mim. Tudo isso que Paulo estava passando é por conta de pregar o Evangelho. Imagina Paulo na praça, que a diversão da época era ir para uma praça e as pessoas poderem conversar, ouvir os poetas declamando poesia, ouvindo os filósofos discorrerem sobre filosofia, ouvindo os artistas, populares, e Paulo estava ali pregando, e muitas vezes as pessoas estavam aglomeradas ouvindo um filósofo, um poeta, um artista, e Paulo estava pregando para apenas um. Mas ele dizia, tudo isso faço para a glória de Deus, e só posso fazer isso pelo poder do Evangelho de Cristo, que brilha através de mim. As pessoas tiveram que aprender, meus irmãos, o Evangelho, observando a vida de Paulo. Paulo era um livro, Paulo era a Bíblia que eles tinham. Eles queriam aprender alguma coisa, iam até Paulo, caminhavam com Paulo, conversavam com Paulo, ouviam o que Paulo tem a dizer, e Paulo começou a ver, eu não tenho condições de o tempo todo estar com eles, eu tenho que arrumar uma alternativa. Eu acho que eu vou começar a escrever algumas cartas para orientar eles na minha ausência, e por isso nós temos hoje essas cartas que Paulo escreveu. Paulo está descrevendo, meus irmãos, o peso que ele sente sobre os seus ombros, de como eles devem se relacionar com ele. Paulo diz, olha, eu sigo exatamente aquilo que Jesus disse em Mateus 23:11. O maior entre vós seja o vosso servo. E é o que eu estou fazendo, sendo servo. Por isso, estou admoestando vocês
Por essa causa, vos mando Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará todos os caminhos em Cristo Jesus. E vai lembrar também tudo aquilo que eu tenho ensinado em toda parte. Meus irmãos, qual é a conclusão que a gente chega? Quais são as lições que nós temos que aprender? O que é que nós temos que colocar na nossa vida? Baseado no exemplo de Paulo. Primeiro, que nós devemos ter relações confiáveis entre os irmãos. Por isso que Paulo diz, olha, eu quero que vocês me imitem. E só é possível imitar alguém que a gente confia. Só é possível seguir alguém que a gente confia. Só é possível confidenciar um problema a quem a gente confia. Você imaginou você contar um problema para alguém que no outro dia todo mundo está sabendo? Ela não consegue controlar a sua própria língua? Não, é uma pessoa confiável. As pessoas não confiam de falar com ela. E Paulo está chamando a atenção, devemos ter relações confiáveis. Para termos relações confiáveis, devemos ser pessoas de confiança. Os irmãos têm que ter confiança uns nos outros. E os irmãos pensem o seguinte, nesta época aqui, meus irmãos, o cristão, ele era perseguido, e quando ele era encontrado, ele era morto, só por ser cristão. Ainda hoje encontramos isso, essa semana mesmo tivemos um caso na África, onde uma igreja foi metralhada, e uma região lá da Nigéria, se eu não me engano, morreram 150 pessoas. 150 cristãos. Irmãos nossos. Só porque eram cristãos. Mas nós estamos aqui, ó, tranquilos, com as portas abertas, podendo nos reunir. Mas Paulo está chamando a atenção que devemos ser confiáveis, porque na época daqui de Paulo, muitas vezes alguém podia infiltrar alguém. O inimigo infiltrar alguém no grupo para tentar mostrar quem eram os cristãos e muitas vezes eles perderem a vida. E Paulo diz, olha, devemos ser pessoas confiáveis. Devemos também ser um modelo. Devemos ser um modelo, cada um de nós. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores, ele está dizendo isso para a gente. Que o irmão Juvenal possa dizer que algum irmão, olha, seja meu imitador de Cristo como eu sou. Que o irmão André possa também dizer, seja meu imitador de Cristo como eu sou. Que a irmã Clécia possa dizer a alguém, seja meu imitador, olhe para mim e você vai ver Cristo. Por isso que eu digo, na hora que você olha para o espelho, você não veja você chega ao ponto de ver a Cristo. Então seja um modelo para que as pessoas sigam mais o que você faz do que o que você diz. As pessoas têm que seguir o exemplo. As pessoas têm que seguir o exemplo. É pelo exemplo que a gente arrasta as pessoas. As palavras até convencem, mas o exemplo é quem modifica. Por isso que Paulo diz, olha, mulheres, vocês que têm um marido não crente, um marido que não conhece os caminhos do Senhor, que muitas vezes é contra a sua participação nessa comunidade, ganhe ele pelo testemunho. Seja amorosa, ganhe pelo amor. Demonstre o amor de Cristo para com ele. E por último, Paulo diz, olha, devemos preservar a liberdade, porque muitas vezes as pessoas são confiadas umas às outras, mas por conta da confiança, e aí eu falo diretamente para a liderança. Muitos pastores, por conta da confiança que muitos irmãos têm, muitas vezes prendem as pessoas, amarram as pessoas com regras legalistas, moralistas, que muitas vezes não levam a nada. Então devemos preservar a liberdade, não prendendo as pessoas a legalismos, permitir que elas possam escolher o que fazer ou não fazer, porque só assim elas vão aprender a viver a vida cristã. É isso que nós temos que fazer. Aprender a viver a vida cristã, vivenciando ela a cada dia. Se você chega em algum lugar e encontra um produto esquecido lá, e você sabe que aquilo não é seu, o que você tem que fazer? Procurar de quem é. Se você não consegue saber de quem é, mas imagine que você está num restaurante, você está
num local onde tem aglomeração de pessoas, você está numa loja dentro do shopping, aí você vê que alguém esqueceu aquilo, você faz o quê? Vai até a direção daquela loja ou até o caixa e diz, olha, esqueceram isso aqui. Que alguém uma hora volta para procurar. Para os irmãos terem uma ideia com relação a esse ensinamento, como ele atua, tem alguns lugares do mundo, alguns países do mundo, que as pessoas veem uma carteira no chão, um celular no chão, e elas não pegam. As pessoas passam para lá e para cá, é como se não tivesse nada ali, porque as pessoas entendem o seguinte: a pessoa que perdeu, ela vai voltar e vai fazer exatamente o mesmo trajeto que ela fez. E ela, quando voltar, vai encontrar a carteira dela. A gente às vezes tem o hábito de pegar e tentar entregar à polícia, entregar nos correios, né, por conta dos achados de perdidos. Mas em culturas mais avançadas, povos mais avançados, na sua educação moral, fazem isso. É isso que Paulo está dizendo: deixem o povo caminhar para aprender a viver a vida cristã, e apenas admoestem eles na hora que estiverem fazendo algo errado. E nós temos que fazer isso, viver a Cristo, que os irmãos possam a cada dia, ao olhar no espelho quando acordar de manhã, possam começar a ver a Cristo na vida de vocês. Amém? Vamos orar para a gente poder encerrar e para ir para casa. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos todos aqui. Muito obrigado por esta noite, muito obrigado por essas palavras que falam no nosso coração. Que o Senhor nos ensine, nos admoeste, e que na leitura da Tua palavra a gente aprenda a cada vez que acordar e olhar para o espelho, ver a Cristo em nós. É isso, Senhor, que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.